Desde já gostaria de registrar meu agradecimento a você por ter respondido esse formulário e ter auxiliado com minha dissertação de mestrado. A minha pesquisa tem por tema o desenvolvimento do método para gerenciamento de riscos e apoio à tomada de decisão dentre múltiplas alternativas no contexto de uma mudança de engenharia. Nesta etapa está sendo feita a avaliação do método criado. O contexto dessa pesquisa se encontra no processo de desenvolvimento de produto aplicado numa mudança de engenharia, ou seja, um produto já existente apresenta um problema de qualidade e será necessário escolher uma alternativa de solução dentre múltiplas alternativas. A justificativa é que o custo de uma mudança no rumo de um projeto aumenta exponencialmente com o passar do tempo e por isso a tomada de decisão deve ser assertiva. O objetivo é desenvolver um método capaz de auxiliar no processo de tomada de decisão dentre múltiplas alternativas de solução. Nessa etapa da pesquisa, está sendo avaliado o método desenvolvido utilizando como objeto uma mudança simples de engenharia, com 5 alternativas de solução. Será feito um comparativo entre o processo tradicional e o novo método para auxiliar a tomada de decisão. Nesse caso, para o exemplo tradicional, será utilizada a ferramenta Pig Matrix, mas poderia ser qualquer outra ferramenta já utilizada para auxiliar na tomada de decisão entre múltiplas alternativas. Já o novo método, é composto pela integração da ferramenta que está sendo utilizada para a tomada de decisão integrada com a análise de risco. Será aplicado esse questionário no maior número possível de participantes da área de engenharia, engenheiros, estudantes de engenharia, professores e outros, com o intuito de avaliar eficiência, generalidade, facilidade de uso, operacionalidade, utilidade e sensibilidade. Nesse slide, do lado direito, é mostrada uma visão geral do método proposto, porém vou detalhar algumas de suas principais etapas: identificação dos riscos, visão geral da decisão, balanceamento do nível de impacto, integração da ferramenta de decisão com análise de risco, visualização do impacto dos riscos, análise estratégica dos riscos e a utilização dos resultados para suportar a tomada de decisão. Será mostrado o comparativo do processo de decisão tradicional na parte de cima da tela e o novo método na parte de baixo da tela. Iniciando com o processo tradicional, será considerada como exemplo a utilização da ferramenta Pig Matrix, na qual consiste definir a proposta de alternativas de solução. Neste caso, são 5 propostas que são comparadas com a referência atual. Em seguida, é feita a definição dos aspectos que serão avaliados na decisão, como, por exemplo, custo-peça, confiabilidade, investimento e plataforma. Então, é atribuído um peso para cada um desses aspectos de acordo com o seu grau de relevância no projeto. Depois, é feita uma avaliação de cada um dos aspectos para cada uma das alternativas, ao serem comparadas com a solução atual de referência. Se a proposta é melhor, então o valor é positivo. Se a proposta é pior que a referência, então o valor é negativo. Após a avaliação, é feita a multiplicação do valor atribuído pelo peso, do valor atribuído pelo peso. É feita essa multiplicação. E ao final, é feita a soma de todos esses valores para cada uma das alternativas. Através desses resultados, é possível tomar uma decisão escolhendo a alternativa mais indicada. Já no novo método, é constituído pela seguinte série de etapas. Na primeira delas, serão identificados os riscos positivos e negativos que podem afetar essa mudança de engenharia. Então, é apresentada uma visão geral da decisão, em seguida é feito o balanceamento do nível de impacto, depois a integração da ferramenta de decisão usada pela empresa com a análise de risco, nesse caso, lembrando que foi a Pig Matrix, e ao final a visualização gráfica do impacto. Cada uma dessas etapas será melhor explicada a seguir. Na primeira etapa, é feita a identificação dos riscos. Inicia o processo com a tabela indicada, com diversas áreas, e cada uma das áreas apresenta diversas possibilidades de riscos identificados. Outros riscos podem ser acrescentados com base na experiência de cada empresa e projetos já realizados. Em seguida, são avaliados quais riscos podem ter impactos positivos ou negativos nessa mudança de engenharia. Por exemplo, na área técnica, podem impactar essa mudança a confiabilidade, plataforma,
tempo de montagem e custo de manutenção. Os demais aspectos são riscados fora. Essa etapa permite considerar uma série de riscos que por vezes não eram considerados no método tradicional, por exemplo na Pig Matrix. Nela não era levado em consideração a estabilidade do fornecedor, que poderia estar passando por um processo de falência, e caso não fosse identificado na fase inicial, poderia colocar em risco toda essa mudança de engenharia. Na segunda etapa, é apresentada a visão geral da decisão. Esse slide permite visualizar a relação entre as 5 diferentes alternativas de solução com os riscos levantados, por exemplo, na área técnica, confiabilidade, plataforma e outros. E permite ainda visualizar o objeto dessa tomada de decisão. Nesse caso, escolher a melhor solução técnica dentre as 5 alternativas. A terceira etapa consiste no balanceamento do nível de impacto. Esse balanceamento é feito para reduzir a sensibilidade da variação do impacto do risco entre 2 diferentes avaliadores. Cada um dos riscos identificados como impactantes nesse projeto devem ser balanceados entre nível de ameaça, risco negativo, e nível de oportunidade, risco positivo. Isso é feito adotando um limite entre nível baixo, médio e alto. Por exemplo, no aspecto manufaturabilidade, foi definida a escala incremento no tempo de montagem. Se a alternativa da solução aumentar o tempo de montagem até 10 segundos, será um nível de impacto baixo, ou seja, mais 1. Se for até 30 segundos, impacto moderado, ou seja, mais 3. E se for acima de 30 segundos, será um risco de impacto alto com valor mais 5. O contrário acontece para as oportunidades. Se a alternativa reduzir o tempo de montagem até 10 segundos, terá um impacto baixo, ou menos 1. Se reduzir até 30 segundos, será moderado, ou menos 3. E se reduzir mais de 30 segundos, será considerado impacto alto, ou menos 5. A etapa seguinte consiste na integração da ferramenta de auxílio à decisão já utilizada pela empresa com a análise de risco. Neste caso, o exemplo foi utilizar a mesma ferramenta já utilizada, Pig Matrix. Lembrando que poderia ser qualquer outra ferramenta que a empresa já utilize para tomar decisão. Nela será adicionada a avaliação dos riscos. Será utilizada aquela tabela anterior na qual foi feito o balanceamento dos riscos. Para isso, cada alternativa é avaliada qual o impacto se esse risco vier a ocorrer para cada uma das alternativas. Por exemplo, no caso da alternativa 1, o risco da confiabilidade possui impacto negativo alto, por isso apresenta como impacto o valor mais 4. Para aqueles riscos que não impactem alguma das alternativas, deixa-se o campo em branco. A etapa seguinte consiste na visualização gráfica do impacto. Após a avaliação dos impactos de cada uma das alternativas, é possível visualizar no gráfico de cima o comparativo do impacto de um dos riscos para todas as alternativas. Nesse exemplo, as alternativas 1 e 5 apresentaram risco com impacto positivo, oportunidades, pois estão dentro do pentágono verde, enquanto que as alternativas 2, 3 e 4 apresentaram riscos com impactos negativos, que são ameaças. No segundo gráfico, é possível visualizar os riscos para cada alternativa. Nesse exemplo, a alternativa 1 é composta por riscos com impactos negativos nos aspectos de confiabilidade, manutenção, manufaturabilidade e custo, enquanto apresenta riscos com impactos positivos nos aspectos de plataforma e time to market. No terceiro gráfico, é possível comparar a contribuição do número de riscos e do impacto desses riscos em cada uma das alternativas. Cada uma das barras representa uma alternativa. Pode observar que as alternativas 2, 3 e 4 são as alternativas menos arriscadas, enquanto que a alternativa 5 será a alternativa mais arriscada a ser escolhida, pois ela possui vários riscos e resulta no maior nível de impacto negativo de risco. Já os riscos que estão abaixo do nível 0 são oportunidades identificadas, tais como na alternativa 1 existem as oportunidades de plataforma e time to market. Em seguida, inicia-se a etapa de análise estratégica dos riscos. Nessa etapa, após a visualização gráfica dos resultados, é possível identificar ações para mitigar os riscos com impacto negativo e potencializar os riscos com impacto positivo. Por exemplo, nesse caso seria possível mitigar o impacto do risco da alternativa 4, relacionada com a estabilidade do fornecedor,
procurando outros possíveis fornecedores, enquanto que na alternativa 5, seria possível potencializar o impacto do risco de plataforma, que ao invés de conseguir utilizar apenas uma peça global, seria investigar a possibilidade de utilizar outras duas peças globais, aumentando o impacto desse risco positivo, melhorando essa oportunidade. Para finalizar, esse método desenvolvido não tem por objetivo tomar uma decisão, porém os resultados obtidos nas etapas anteriores serão utilizados junto com a ferramenta de tomada de decisão, seja com a identificação, vai auxiliar seja com a identificação dos diversos aspectos que não seriam considerados no processo tradicional, seja com a visualização da tomada de decisão, seja com a redução da sensibilidade na avaliação dos riscos através da etapa de balanceamento, seja com os resultados apresentados graficamente, seja com as oportunidades identificadas para mitigar riscos negativos, ou seja, para identificar os riscos, potencializar os positivos. Todas essas etapas do método visam auxiliar na tomada de decisão dentre múltiplas alternativas numa mudança de engenharia. Logo na sequência, se encontra o questionário para que você possa avaliar esse método. Conto com a sua ajuda. Se tiver qualquer dúvida, por favor, me avise por e-mail. Desde já, muito obrigado.